Olá, bem-vindos ao canal Abaco. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist sobre mudança de base. Um assunto pra lá de confuso, como eu, você e até mesmo os índios não contatados da Amazônia sabem. Ao final do vídeo, você saberá como responder a perguntas tais qual essa que aparece na sua tela. Vamos lá? Nosso primeiro exemplo é simples, mas é importante para uma boa compreensão da matéria. Exemplo 1. Determine as coordenadas do vetor v da figura na base canônica. Como você já deve saber desde a época da escola, as coordenadas do vetor da figura são 3 na primeira coordenada e menos 2 na segunda. Em álgebra linear, é importante que você compreenda uma outra abordagem. Acompanhe. O vetor v, eu posso reescrevê-lo separando as duas coordenadas, separando a parte do x da parte do y. Ele é o 3, 0, mais o vetor 0 e menos 2. Agora eu posso colocar o 3 e o menos 2 em evidência. 3 que multiplica o 1, 0, mais menos 2 que multiplica o 0, 1. Veja quem apareceu aí. O 1, 0 e o 0, 1. Ou seja, o meu vetor v é o vetor 3 e 1 mais menos 2 vezes o vetor e2. Em álgebra linear, as coordenadas do vetor são 3 e menos 2 porque estes são os coeficientes, estes são os escalares da combinação linear de E1 e E2, que é a nossa base, que dá o vetor v. Esta é a noção que você precisa para acompanhar o restante da teoria. Nosso segundo exemplo trará algumas novidades. Exemplo 2. Determine o vetor v cujas coordenadas na base B são respectivamente 2 e 1. A base B é formada por dois vetores, o vetor 1, menos 1 e o vetor 1, 1. Veja que agora são dadas as coordenadas de v na base B e não as coordenadas de v na base canônica. Para compreendermos melhor o que isso significa, vamos analisar esse enunciado geometricamente. Para isso, grave os nossos três vetores, 1, menos 1, 1 e 1, e 2, 1, sendo 2, 1 na base B. Começamos marcando o nosso eixo XY, nosso plano XY, e nele os vetores 1, menos 1, 1 e 1, que são respectivamente B1 e B2. Bom, a ideia é esquecer um pouco o eixo XY e pensar no eixo, no plano determinado por B1 e B2. Aqui nós temos um novo sistema de coordenadas. B1 determina uma reta, B2 determina uma reta e essas novas retas são os nossos novos eixos coordenados. Essa é a ideia. E esses dois vetores determinam completamente esses dois eixos. Determinam a direção, determinam o sentido. O sentido do vetor B1 é o sentido positivo, o sentido do vetor B2 é o sentido positivo. E também as novas unidades nesses novos eixos. Há também aqui uma mudança de escala, a gente poderia dizer até. O tamanho do B1 é a nova unidade do eixo 1. O tamanho do B2 é a nova unidade no eixo 2. E nós vamos considerar nesse novo sistema de coordenada o vetor 2 e 1. 2 na direção do B1 e 1 na direção do B2. Esse é o vetor v que o enunciado nos dá,
que no enunciado nos descreve esse vetorzinho V. E nós queremos determinar V nas coordenadas da base canônica, no eixo XY. É isso que o enunciado quis dizer por determinar V. Então nós temos que voltar a considerar nosso plano XY, as nossas coordenadas cartesianas, e assim determinar as coordenadas cartesianas do vetor V. Bom, a gente poderia fazer isso se a gente tivesse uma boa régua, um pouquinho de paciência para desenhar geometricamente, a gente conseguiria determinar o nosso vetor V. Como nós vamos confirmar já já algebricamente, o vetor V tem coordenadas 3 e menos 1. Como eu disse, nós vamos confirmar esse resultado algebricamente agora, mas você não pode esquecer dessa figura que aparece na sua tela. Então, você não pode esquecer dessa figurinha, essa descrição geométrica, ela é muito importante para a nossa compreensão. Vamos lá. Veja que, pelo enunciado, os escalares, os coeficientes da combinação linear que nos dá o V são respectivamente 2 e 1, ou seja, o vetor V pode ser escrito em termos da base, em termos dos vetores B1 e B2 da base, como 2 vezes o primeiro vetor, 2 vezes o vetor B1, que é 1 e menos 1, mais uma vez o vetor B2, que é 1 e 1. Ou seja, o meu vetor V, agora já fazendo a conta, é o 2 e menos 2, mais 1 e 1. Finalmente, nosso vetor V é o vetor 3 na primeira coordenada, menos 1 na segunda coordenada, exatamente como nós obtemos geometricamente na primeira solução. Agora nós vamos ao nosso terceiro exemplo, que era onde eu queria chegar. Exemplo 3. Seja B a base formada pelos vetores 1, menos 1 e 1, 1. Determine as coordenadas do vetor V, 1, menos 5, na base B. Desta vez nós temos o vetor V escrito na base canônica. Essas são as coordenadas x, y do vetor V. De novo, na base canônica. E nós queremos justamente determinar as coordenadas do vetor V na base B. Ou seja, queremos determinar os coeficientes da combinação linear dos vetores B1 e B2, que dá V. Ou ainda, queremos encontrar x e y, tais que V é igual a x vezes o primeiro vetor, mais y vezes o segundo vetor. É isso que nós queremos determinar. Agora nós podemos melhorar um pouco essa expressão. O vetor V é 1 menos 5. Nós podemos escrever como x e menos x mais y. Juntando as coordenadas do lado direito, nós temos x mais y menos x mais y. E assim eu ganho um pequeno sistema. X mais y igual a 1, menos x mais y igual a menos 5. Eu poderia somar as duas equações para encontrar o y, depois substituir o valor encontrado na primeira para calcular o x. Mas não vou fazê-lo, pois quero generalizar a partir desse exemplo. O que nós vamos fazer é escrever esse sistema na forma matricial, usando uma matriz aumentada. Eu teria 1 e menos 1 na primeira coluna, 1
e 1 na segunda coluna, e isolado após a minha linha pontilhada 1 e menos 5. Essa é a matriz aumentada associada ao meu problema. Então as coordenadas do vetor v na base b, que são o x e o y, são as respostas desse sistema, é a solução desse sistema. Então, se eu escalonar esse sistema linear, deixar essa tarefa para o leitor, para você fazer no conforto do seu lar, você obteria a seguinte resposta: 1, 0, 0, 1, é a matriz escalonada até a forma escalonada reduzida, 3 e menos 2. Então aí estão as coordenadas de V, as coordenadas de V na base B são, respectivamente, 3 e menos 2. Eu já vou explicar também qual é a notação que a gente vai usar para isso. Não é assim que vai aparecer na sua prova, na sua lista de exercícios. Já vou explicar. Antes eu quero que você observe o que exatamente nós fizemos. Note que na primeira coluna da minha matriz aumentada aparece o vetor B1, o primeiro vetor da minha base. Na segunda coluna aparece o B2, o segundo vetor da minha base. E isolado após a linha pontilhada aparece o que? O vetorzinho V. E o que eu faço aqui? Eu aplico o escalonamento, eu vou escalonar a minha matriz até a forma escalonada reduzida, que é quando aparecerá a identidade do lado esquerdo e do lado direito. Imagine o que aparece: as coordenadas do vetor V na base B. Nós vamos escrever isso usando uma notação bastante tradicional, que é o vetor V na base B. Então a notação é essa: a gente usa os colchetes com o vetorzinho dentro para dizer que são as coordenadas, e embaixo a base que eu estou escrevendo. Então V na base B, assim que você vai interpretar essa notação. E isso em geral vai aparecer como igual, e as coordenadas que são 3 e menos 2. É assim que vai aparecer na sua prova, na sua lista de exercícios, no seu livro. Eu gosto de colocar ainda o Bzinho aqui embaixo para deixar bastante claro qual é a base que eu estou usando, para não haver confusão. Mas pode aparecer sem esse Bzinho aí embaixo. Essa é a notação. Você pode ainda escrever como vetor coluna ao invés de escrever dessa forma linear, né? Mas basicamente esse é o nosso exemplo 3. Agora nós podemos voltar lá no início da nossa pergunta e respondê-la. Lembrando que a nossa pergunta era como calcular as coordenadas de um vetor V na base B. Então o que eu faço, levando em consideração o que nós acabamos de ver no nosso exemplo 3? Eu escrevo os vetores da base nas colunas de uma matriz. Então eu coloco os vetores da base nas colunas de uma matriz, e isolado eu escrevo o meu vetor V, e aí o detalhe, na base canônica, tudo dessa matriz aí na base canônica, os vetores de B e o vetor V. O que eu faço a partir daí? Eu aplico o algoritmo do escalonamento até a forma escalonada reduzida, que será quando aparecerá à esquerda a matriz identidade. À direita aparece
o que nós estávamos procurando, o vetor de V na base B, ou ainda o vetor das B coordenadas de V. Então, gostou do vídeo? Curta-o e deixe teu comentário. Ficou com alguma dúvida? Deixa também nos comentários que eu procurarei respondê-la nos próximos vídeos. Grande abraço, bons estudos!